Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para compartilharmos a palavra do Senhor e também muito alegres, irmãos, pelo fato de que, pela graça e misericórdia do Senhor, voltamos com os nossos cultos presenciais de forma mais efetiva, não é? Todos os domingos, 2 horários, né? Como já é sabido, das 8 às 9h30 e das 6 da noite até às 7h30 da noite. E graças a Deus, Deus tem dado graça, Deus tem usado da sua misericórdia, do seu favor para com todos nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como foi dito, né? A priori, nós estaremos ainda pelas terças-feiras enviando as mensagens para os irmãos, né? Para que os irmãos possam estar realizando o culto em suas casas, né? E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento da fé, tá bom? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que quero compartilhar mais uma vez com os amados nesta boa oportunidade, quando diz: Nada temais das coisas que hás de padecer. Prestem atenção. Não tenha medo em relação às coisas que haverão de acontecer, coisas estas que nós estaremos inseridos e poderemos participar delas, das dificuldades. Aí diz: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Mas diz ainda o texto: e tereis uma tribulação de 10 dias. Veja bem, notem bem o final do versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Temos uma promessa extraordinária no final deste texto. Muito embora temos também uma realidade, não é, das dificuldades inerentes ao mundo em que vivemos, quando o mesmo apóstolo que escreve aqui Apocalipse, também escreveu a carta, né, uma de suas cartas, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos tomar muito cuidado para estarmos sempre alertas, prudentes, porque as tentações vêm. O texto diz para nós não temermos, porque de fato coisas irão acontecer e por conta dessas coisas nós padeceremos, né? Porque o diabo diz aqui, o próprio Jesus, através do apóstolo João, o diabo lançará algum de vós na prisão para serem tentados, né? E esta prisão ela pode ser várias situações adversas na vida do servo do Senhor. Então, nós temos o esclarecimento da palavra de Deus, que em viver nesse mundo a gente passa por muitas dificuldades, a gente passa por muitas tribulações, mas temos uma promessa extraordinária, que é a promessa do Senhor, de sermos fiéis até a morte. E esse fiel até a morte, eu já tenho compartilhado com os irmãos, não é simplesmente crescendo, ficar velhinho e já quando a gente está bem idoso, então morreu. Não. É ser fiel até mesmo se houver a necessidade de entregar a vida pelo Evangelho, a vida por Cristo. Ser fiel até o momento mais crucial, mais difícil da nossa vida, ao ponto até de perdê-la, de perdermos as nossas vidas. Ser fiel até, se necessário for, morrer por Cristo. Ser fiel até a morte, porque há uma recompensa. A recompensa, queridos, ela não é simplesmente boa, mas a recompensa é extraordinária. A recompensa é eterna. Eu não sei se já pairou no seu pensamento o desejo de desistir, o desejo de jogar tudo para o alto. Caramba, eu sou o servo do Senhor, entreguei a minha vida para Cristo, mas as coisas são tão difíceis. Sim, elas são difíceis. O próprio Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições.
Mas Deus tem uma recompensa. A gente vê em Gálatas capítulo 6, 9, quando diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo, no tempo próprio, nós colheremos, se nós não desanimarmos, se nós não, se não desvalecermos, se nós não desistirmos daquilo que nós outrora abraçamos pela fé. Então nós temos uma recompensa. Não esqueça disto. Mesmo que haja aquele desejo de desistir, não desista jamais. Permaneça. Ademais, os que são do Senhor não desistem, não desistem, por mais que sintam a vontade, o desânimo, não é? Às vezes até a fé oscila um pouquinho, não é? Será que as coisas são assim mesmo? Será que a gente tem que passar por isso tudo mesmo? Porque às vezes a gente olha para tantos que estão vivendo aí dissolutamente e parece que tudo dá certo na vida deles, né? E a gente que serve ao Senhor, a gente acaba passando por tantas tormentas. Queridos, nós temos uma recompensa. Nós temos um tesouro no céu. Então não desista jamais. Deus, ele está com você. Vê a palavra que Deus deu a Josué no capítulo de número 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está contigo. Queridos, Deus está conosco, por onde quer que andemos. Às vezes a gente se sente só, não é? Às vezes a gente fica assim meio que, meu Deus, acho que não tem solução, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me acudir, mas Deus está com você. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Deus não falha, nunca falhou. Deus é sempre presente na sua e na minha vida. Portanto, seja fiel, sim, até a morte, porque nós teremos a recompensa dada pelo Senhor. Deus, ele nunca falha. Volto a dizer, o texto de Hebreus, capítulo 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, claro que a nossa fé ela precisa ser exercitada. A nossa fé ela precisa estar sempre em alta. A nossa fé precisa estar numa qualidade, né, inabalável. A gente vê também o apóstolo Paulo ele dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firme, seja inabalável, seja inconstante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja permanente, não ceda, não crie dificuldade em meio às problemáticas da vida. Então a recompensa, volto a dizer, queridos, a recompensa é eterna. A gente sempre tem compartilhado com os irmãos o texto de 2 Coríntios capítulo 4, quando no versículo de número 16, 17 e 18, os textos são extraordinários, riquíssimos para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação, quando o apóstolo diz, olha, ainda que a nossa carne, né, o nosso ser exterior, ele se corrompa, mediante as dificuldades, as problemáticas, ao passar do tempo, o nosso interior, contudo, se renove dia após dia, dizendo ele no 16, no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação põe um peso de glória muito excelente. É como se ele estivesse dizendo, quando eu estiver na glória, o que eu passei na terra não foi mesmo para comparar com o que eu estou vivenciando agora. Então, queridos, a gente precisa entender. Talvez você diga, não, mas a minha tribulação não é leve nem é momentânea, eu já estou passando por ela há muito tempo, está doendo, está difícil, está complicado. O aperto, não é? A falta de trabalho, a falta de saúde, problema na família, problema no trabalho, problema aqui e acolá. Não está sendo leve nem momentânea, não. Mas, queridos,
o que são estes tempos, ou o que é este tempo que nós estamos vivenciando aqui, né? Comparando-se com a eternidade. Bem da verdade, queridos, não é nada. A eternidade, ela é eterna. E nós aqui, enquanto aqui vivermos, é por um espaço muito curto. O nosso tempo, às vezes a gente não tem muita paciência, né, para compreender isto ou para esperar as coisas. Mas o tempo de Deus, irmãos, é sobremodo excelente. Então a recompensa é eterna. Por isto, reporto-me ainda ao texto citado de 2 Coríntios 4, citei o 16 e o 17, e o 18, quando dizemos que a recompensa é eterna, quando diz porque nós não nos preocupamos, nós não estamos atentos às coisas que nós vemos. Porque, bem na verdade, as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Porque, a bem da verdade, nós não vemos com os olhos físicos, mas nós vemos com os olhos espirituais. Nós já vemos a recompensa de Deus. Nós já vemos aquilo que Deus preparou para nós. Por isto, volto ao texto inicial de Apocalipse capítulo 2:10. Ser fiel até a morte, e será dada, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a vida eterna. Então, irmãos, a promessa de Deus, ela é extraordinária. E a gente não vai de forma nenhuma, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que os problemas são demasiadamente difíceis, mas a gente não vai esmorecer. Mesmo se der aquela vontade de desistir, mesmo se der aquela vontade de recuar, joga tudo para o alto. Não, nós não vamos fazer isso, porque nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas somos daqueles, conforme diz o autor aos Hebreus, que se conservam, se preservam para a salvação do Senhor. Então, preserve a sua fé, preserve a sua integridade, a sua santidade, a sua vida diante do Senhor, para que você viva realmente servindo e agradando. Tá bom, meu amado? Em nome de Jesus, se aperceba disto, viva na esperança daquilo que Deus realmente preparou e aguarda para todos nós, para mim e para você, tá bom? Então não vamos desistir não. Vamos vibrar com isso, vamos juntos vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Quero orar com você, tá bom, meu amado? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado da nossa vida. Às vezes, ó Deus, mesmo mediante a tanta dificuldade que a gente passa, as tentações tão difíceis, mas o Senhor, ó Deus, tem estado conosco, o Senhor nos tem ajudado. O Senhor, ó Deus, nos faz promessas extraordinárias, riquíssimas. E, ó Deus, queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Ó Deus, nos ajude a lutar e a vencermos com o Senhor. Ó Deus, continua cuidando dos nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Continua cuidando da tua igreja na face da terra. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos abriu as oportunidades para estarmos, ó Deus, retornando aos cultos presenciais. Em nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor, nós te agradecemos. Amém. Que bom, queridos. Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu, no domingo agora passado, estivemos falando, à luz do Salmo 126, que nós estamos como aquele povo que estava na Babilônia, não é? Como o povo de Jerusalém que tinha sido levado cativo, né? Mas quando eles voltaram, eles disseram assim, nós estamos como os que sonham, né? Ou seja, quase que não acreditando, mas graças a Deus o Senhor nos fez regressar. E no tempo do Senhor, ainda que gradativamente a gente esteja voltando, mas as coisas vão se alinhar em nome de Jesus. E tomara, meu amado, que você não fique no meio do caminho, que você não fique preso, né? Que você não tenha se acostumado a ficar em casa, não mais participar dos cursos presenciais e com isso não voltar. Tome cuidado, tá bom? Você tem promessa de Deus na sua vida.
Então vamos permanecer juntos para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.